Salve pessoal, está começando o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos na TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, em todo o território nacional, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo e na Sky, e ainda pelo tvaberta.tv.br. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok agora também. É só digitar @programa em cartaz. E ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardado todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso programinha. Então pronto, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Gente, 1938, os alemães invadem a Áustria e perseguem os judeus. Freud, Sigmund Freud, aquele famoso, aos 88 anos de idade, o famoso psicanalista, ele resiste em sair do país e recebe uma estranha visita em seu consultório. Quem será? Vamos saber agora com o Bruce, com o Bruno, olha o Bruce, Bruno Marchesi, família de alemães, né? Marchesi. Italiano. Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá, que nem Bari, um pouquinho mais pra cá. Exato. Então é isso, Sigmund Freud. Sigmund Freud. O famoso, aquele. E o visitante. Aquele também. O famoso também. A peça é ambientada, então, nessa época, 1938. Nessa época, 1938, logo uns dias depois da anexação da Áustria pela Alemanha nazista. E que foi um fato, assim, terrível, né, na Áustria. Porque o próprio Freud não acreditava que os austríacos fossem aderir tão forte assim ao nazismo, e o processo de implantação e instauração do nazismo na Alemanha, que levou por volta de 10, 15 anos, na Áustria levou 48 horas. Caramba! Foi uma coisa absurda, assim, vizinhos jogavam os vizinhos judeus pela janela do prédio, assim. Olha, foi uma coisa pavorosa, pavorosa. E nesse interim acontece a trama. Ele, vamos dizer, ele é aconselhado a sair, né? Ele é aconselhado a sair, muito aconselhado. Vai embora, cai fora. Cai fora, porque o bicho vai pegar. Ele não acreditava, ele tinha dúvida, é que tinham vários fatores ali, né? Ele era muito exortado pela Marie Bonaparte, pelo cônsul americano, a deixar, eles fizeram de tudo, e ele não queria. Primeiro porque ele tinha que assinar um documento. Tem isso, né? Ele tinha que renegar. Tinha que dizer que os nazistas trataram muito bem, o que era o oposto, porque eles invadiam o tempo todo o consultório dele, a casa dele, para tentar achar coisas contra Freud e tal, porque ele já era uma personalidade nessa época, né? Sim, até Mussolini. Quantos anos? 82 ele já tem nessa época? Ele tinha 82 anos, e ele já tinha câncer na garganta e na boca. Havia 16 anos. Então, somado a essas coisas, essa descrença de como seria o nazismo lá, o fato dele estar doente e o fato dele ter que assinar esse decreto... Assinar uma carta dizendo, olha, fui muito bem tratado. Fui muito bem tratado, são amores, exato, são muito bonzinhos, cordiais, exato. E ele se recusa a fazer isso. Ele se recusava até que viu que o bicho pegou. Sobretudo quando a Gestapo chega, os nazistas chegam e levam a filha dele, a Anna Freud, presa para depor lá na Gestapo. E aí isso dá mexe com ele. Mexe muito, e aí ele acaba cedendo e tomando a decisão, porque ele é cabeça dura, né? Tô brincando, é que a gente nunca... Convicções, exato. Ele era um cara muito convicto, Aliás, a gente só chega no lugar com tanta convicção, por isso que ele é Freud, né? Não seria Freud se não fosse tão Agora, convicto. Aí chega o estranho. E aí... O estranho. Tchan. Eis que entra misteriosamente pela janela um desconhecido. Um visitante, nesse momento agudo dele, em que ele está sozinho no consultório. E aí vem a peça. E aí? Aí é na Aliança Francesa. Ali na Aliança Francesa. Não, aí ele traz alguns questionamentos para o Freud. A gente não sabe quem é esse visitante, a gente não sabe se ele é um louco que fugiu do hospício, se ele é
um homem que segue a Ana, que observa a Ana, a filha, todo dia que ela caminha. A Ana está lá junto com o Freud? Não, ela não está. Ela está na Gestapo, depondo, exato. Então ele está nesse momento de crise. E aparece esse desconhecido, que a gente não sabe o que é. Se é Deus, se é um maluco, se é a personificação do inconsciente do Freud, exato. Quer dizer, de qualquer forma, é esse visitante que vai provocar o Freud. Eles têm uma discussão ali sobre ateísmo e a existência de Deus, algumas questões assim. Freud pontua uma coisa, dizendo, por exemplo, tem umas frases, claro, é uma alegoria do autor, do Erich Emanuel Schmidt, né? Até posso contar, é muito interessante, porque a história da peça em si já é um romance, já é muito interessante, como ele concebe isso. Ele está no apartamento, na casa, perdão, dele, e vendo o noticiário, e um dia ele se emociona muito. E ele pensa, se Deus existe, ele deve ser um Deus que está muito triste com tudo que está acontecendo. Imediatamente vem essa coisa dele, como que Deus diria sobre tudo que está acontecendo? E aí ele começa a ter ideia, e como é que seria esse Deus no divã de Freud, fazendo análise? Claro que na peça ele não prega, ele não coloca que assim que é Deus. Muito pelo contrário, ele deixa aberto, porque ele diz, eu não posso bater numa coisa, senão vira uma propaganda e não vira uma peça de discussão, né? E aí ele começa, e o contrário, como seria o inverso? Freud também fazendo uma análise com Deus. E aí ele cria a história, isso quer dizer, isso fica na cabeça dele durante anos, ele vai amadurecendo, até que ele escreve, convida um grupo de amigos e familiares, faz a leitura. Todos adoraram, acharam brilhante, menos um, que falou, ruim, não é bom, e ele fala, adivinha quem eu segui? O que não gostou. Então ele engavetou e deixou lá durante um bom tempo. Até que foi passando o tempo, 2 amigos foram insistindo, um diretor teatral e um produtor se interessaram, foram incitando ele a fazer, ele foi tirando, foi reavivando aquela ideia, e até que eles fizeram. E foi um fracasso absoluto, assim, na estreia. Foi um fracasso absoluto. Tinha 2 pagantes, os pais dele, que quiseram pagar. Não faço questão de pagar. E aí nenhum crítico queria escrever, eles não tinham imprensa, nada disso, começaram a convidar as pessoas. E de graça, era de graça. Por ser de graça, começaram a ir assistir. E a peça começou a pegar muito, começou a fazer muito sucesso, os críticos começaram a, enfim, eles lotaram, foi um sucesso absoluto, a peça é um sucesso absoluto, é a peça mais traduzida, é peça de teatro contemporâneo francês, mais traduzida atualmente, já foi montada em mais de 40 países. Olha que coisa, né? Um começo assim, né? E um começo assim, já é uma história por si só. Já é uma história por si só. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de Freud, o Desconhecido, no Teatro Aliança Francesa, ali na General Jardim, que número é lá? 182. 182, General Jardim 182, pertinho do metrô República, ao lado da Casa do Porco ali. Exato, ali do ladinho. Do Zineb, exatamente. Aquela região ali ficou gostosa, exato, uma delícia. Exato. Né? Cadê as fotos pra gente ver? Vamos lá. Olha o Freud aí. Famoso. Brian Esse Penido é o Ross. Ele tá com uma cara de Freud. Sensacional. Mesmo. Impressionante, né? A magia do ator, né? A magia do ator, uma coisa maravilhosa, né? Que mais? A famosa. A famosa. A cadeira do Freud. Cadeira do Freud. Não podia faltar a cadeira de jeito do Freud, nenhum. Né? Emblemática. Onde ele recebe os pacientes, onde ele analisa, onde ele reflete. A escrivaninha do Freud. Legal essa coisa, olha, como com esses elementos trazem toda a ambientação. Totalmente. Né? Traz a época. Totalmente. Né? Com meia dúzia de objetos você reproduz entra na aqui. época. Né? Você entra naquele momento. Eu não sei se vai ter aí... vamos ver. Bom, desculpa, vamos lá. Ali quem é? Aí a Ana Freud, Ana Cecília Junqueira.
A filha dele. Exato. Aqui foi levada pela Gestapo. Então, ela é levada pela Gestapo, mas ela é devolvida, ela não fica presa. Ela é devolvida. Ela é devolvida por... Ela só faz um depoimento. Mas teve a intervenção do cônsul. Ele entra em contato com a Marie Bonaparte. Ela mexe os pauzinhos, fala com o cônsul, eles conseguem livrá-la. Livrá-la. E ela fica com o pai até... Fica, eles conseguem ir embora. Eles conseguem ir embora, mas muitos familiares do Freud foram pegos pelos nazistas e mortos. Né? Executados. Que coisa, né? Opa! Sou eu. Esta ilustre figura! Sou eu. Chique pra caramba, hein, cara? Nossa senhora, esse desconhecido aí. Rubrica, um dandy de Oscar Wilde saído da ópera. Perfeito. Um dandy de Oscar Wilde saído da ópera. Olha só, bengala, chapéu. Aliás, agora volta lá. Aliás, não é uma bengala qualquer também, é uma bengala muito chique. Muito trabalhada. Legal esses figurinos, hein? Legal, né? Essa camisa, ele tem... Como é que chama esse negócio que tem por dentro? Ele tem um nome, né? O tipo colete? Um colete, um colete com uma pala. É um peitilho, assim. É um peitilho, uma coisa assim, né? Se usava muito. Muito. Cartola. Não, mas eles eram elegantes. Elegantésimos. Nossa, muito. Era uma época muito elegante. Muito elegante, muito para pessoas desse nível. Exato. Para pessoas que tinham... A hora que eu ponho a cartola ali, parece ter um peso na cabeça, que não está acostumado, né? Porque o povão mesmo, coitado, né? O povão era... sim, é verdade. Era uma desgraça. É verdade. Ele com a filha ali, com a Ana, né? No consultório, imagino que seja o consultório, né? Exato. Tá. Aqui essas fotos são no galpão do Tapa. Lá no galpão. É no galpão, ainda não é no teatro. São fotos ainda do ensaio. Do ensaio ainda, né? Exato. Tá. Não podia o famoso, esse... o divã, Freud. O divã, esse... Será que existe ainda esse divã? Deve existir, Existe, existe sim. Que tem um museu do Freud. Exato, né? o museu do Freud. Dele, tem a composição exata do que era o consultório dele. O consultório dele, né? Reloginho. Hipnose. Que ele usava hipnose, né? Ele não era um bom hipnotizador, tanto que ele abandona, mas ele usava. E aí é um diálogo dele com um desconhecido. Com um desconhecido. Ele está tentando hipnotizar o desconhecido. Nesse momento, sim. Aí é o elenco. Tem mais um ali, quem tem, é o nazista. O nazista. Adriano Bedin. Adriano Bedin, só podia ser ele o nazista. Exato. Olha a cara de... Olha a cara. Nessas fotos a gente falou, Adriano, a gente está assustado assim, porque você tá... Dá medo. É o próprio. Sensacional, não é? Sensacional. É o próprio. Rapaz. Você está dizendo que é um dos textos mais traduzidos hoje... De língua francesa, do teatro contemporâneo. Teatro contemporâneo francês. Ele tem outros textos, o Schmitt? Tem muitos. Ele é romancista. Essa, aliás, é a primeira peça dele. Ele escreveu com 30 e poucos anos, mas ele já tinha escrito outros livros. É vivo? É vivo, tem 60 anos, 60 anos mais ou menos. E aqui no Brasil já foi montado o Visitante, em 95, pelo Cláudio Cavalcante. Ele fazia o Freud. Me esqueci, perdão, o nome do Visitante. Mas já teve uma montagem do José Posse Neto, em 2002, que não era o Visitante, era Variações Enigmáticas, com Paulo Autran e Cecil Thierry, se eu não me engano. E teve uma outra em 2011. Poxa, super montada, então. Que é o... Memória, como é que é? O Libertino. O Libertino. O Libertino. Cássio Escapim? Cássio Escapim, direção do Jô Soares. Do Jô Soares, exatamente. Ele já foi montado aqui. Agora, é muito legal fazer o trabalho que o Tapa faz, quando você faz, é um mergulho, é uma imersão na peça, né? Vocês fazem não é simplesmente um ensaio, é uma imersão. A gente tenta estudar. Mergulham no autor, mergulham na história, na época, no personagem. Né? Sim, porque é a melhor forma, talvez não única, mas a melhor forma de trazer e ativar uma fantasia. A gente precisa conhecer, saber do que a gente está falando, né? Então o Brian mergulhou muito no universo do Freud, muito assim, estudou psicanálise, leu muita coisa sobre ele,
viu muita coisa, a gente viu muita coisa, então é fundamental. E o Eduardo Tolentino... Nossa, esse aí, então, é um fanático. Fanático, ele é fanático por Freud, ele é um grande estudioso, já montou Melanie Klein, né, 2 vezes com a Natalia Timber, então ele é um tema muito, muito caro para ele. Assim. E, então é sensacional o ensaio, ouvi-los falar. O processo todo, né? O processo todo. É muito enriquecedor completamente para o ator e para o ser humano, para o ser humano, como pessoa, né? Para o ser humano é muito enriquecedor. Cada trabalho que a gente faz assim, você olha o mundo de uma forma diferente, sabe? Isso eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. E isso passa para o espectador, né? Quando você sente que aquilo lá está embasado, né? Aquilo lá tem um... Né? Eu acredito sim, esperamos que sim. Né? Não é um trabalho gratuito feito, não, você sente que tem um peso ali, tem uma base. Vocês ficam lá até 4 de junho, 4 de junho, de quintas a sábado às 8 da noite, domingo às 6. Quinta a sábado às 8, domingo às 6. Teatro Aliança Francesa, General Jardim 182, na Vila Buarque, pertinho da estação República. Facinho. Um quarteirão. Da estação República. Maravilha. Tudo de bom para você. Um abraço muito para todo obrigado, mundo lá, viu, Atinho? Muito obrigado. Mando sim. Eles também mandaram. Tolentino. Deixa comigo. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. Para a gente é fundamental. Muito obrigado. Aberto. Tá bom? Obrigado, cara. Deixa eu ver aqui o que nós temos. A nossa dica de filme de hoje é uma produção polonesa que se chama Crescer Não É Brincadeira. Crescer não é brincadeira. É a história de um jovem gamer, esses moleques que são feras nos jogos eletrônicos, e eles sonham em competir num torneio de jogos de computador. Mas um verdadeiro terremoto atinge a sua vida em cheio quando a sua mãe se afasta de casa e ele fica sob os cuidados de uma tia maluca, imprevisível. E ela introduz uma disciplina que até então era estranha para o rapaz. Filme delicioso, bom para ver com toda a família. Crescer Não É Brincadeira, está na Netflix e a gente tem o trailer. Vamos jogar hoje à noite? Sei não. Marioca, tia da minha mãe, chega hoje. Você sabe. Mas mãe, essa mulher é mentalmente instável. Ela vai bagunçar sua cabeça. Baldus, a bicicleta. Eu sou atleta digital. Essa é minha prioridade. Já tem namorada? Alô? Ela é perfeita pra mim, você não entende. Ela é a garota que eu quero. Bom, então ela te pegou. Como meu pai diria, tá crescendo o bigode aí. Você sabe das minhas prioridades. Prêmio dinheiro e das muitas seguidoras. Mas, querida, relaxa. Ele é um menino esperto. Rápido. Ela tá abusando de mim psiquiatricamente. Não. 3, 2... Tia! Será que ele entupiu? Pode entupir sua boca. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Zé Guilherme! Atílio, mais uma vez, tá, um prazer cara? estar aqui Beleza? com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Já é a segunda ou terceira, não sei que você vem. Terceira ou quarta, eu acho. Ou mais. Desde sempre, acho que é terceira ou quarta. É. Mas tenho trabalhado bastante, eu tenho aproveitado que as coisas estão difíceis
ir para palco, de fazer show. E a gente trabalha em casa e vai produzindo. Muita coisa você deve ter feito durante a pandemia. Muita coisa. Durante a pandemia eu compus bastante e produzi o EP que saiu em novembro de 2021, que o Zé, e continuei produzindo. Agora começo a escoar coisas que eu tô produzindo, que eu vinha produzindo em 2022. Agora começa a pipocar. Pipocar. Por exemplo, o Clandestino. Clandestino é um single que eu estou brincando, dizendo que ele nasceu, acabou de nascer, mas tem 23 anos. Acabou de nascer, mas tem 23 anos. Pois é, porque essa é uma canção que eu gravei para o meu primeiro disco em 2000, para o Recipiente. Eu gravei, na época, 3 canções que, por questões burocráticas, não entraram no disco. Uma dessas canções foi o Clandestino, que vinha de uma história anterior. Eu fiz em 98, eu tive a minha estreia nos palcos em São Paulo, uma estreia grande, com um formato mais profissional, com direção, arranjos do Suami Júnior. E eu estreiei esse show, nesse repertório tinha essa canção, Clandestino. O Chico tinha lançado em 95, Chico César, lançou em 95 e eu incluí ela no repertório em 98. E dei nome ao show de Clandestino. Clandestino, que é um nome ótimo, né? Pois é, porque eu estava saindo de uma fase da clandestinidade da noite, de cantar em bares, boates, etc e tal. Então, quer dizer, bares, botecos, boates não, que naquela época boates não tinha música ao vivo, a não ser as da década de 70. Mas, enfim, eu vinha dessa clandestinidade e eu achei muito interessante a canção e pus como título do show. Fiquei 2 anos trabalhando esse show, já com direção, arranjo, direção musical do Suami Júnior. E aí em 2000, quando a gente começou a gravar o disco, o projeto do disco, eu decidi gravar essa canção, que já vinha comigo, e pretendia inclusive dar nome ao disco Clandestino. Mas por questões burocráticas ela não foi autorizada. Na época quem cuidava da vida artística do Chico e do Zeca era o Mazola, e não sei por que Cargas d'Água não teve justificativa, mas ele não liberou uma outra do Zeca que eu gravei, que é o Não Me Mande Carta, mas Clandestino não liberou. Ela ficou guardada, eu falei, bom, eu tento no próximo disco. No próximo disco, eu fiz um disco com características mais bossa nova, um pouco mais quietinho, mais calmo, e ela não se encaixava, porque ela é um reggae, etc. Aí eu tentei incluir uma das outras duas que tinham ficado também bloqueadas, que foi o Reza, do Leminski e do Zeca Baleiro. Aí dessa vez foi liberado, ele entrou no CD Tempo ao Fim. Foi aos poucos, assim, foi Aí eu falei, no próximo eu faço Clandestino. Mas aí o próximo foi o projeto do Orlando Silva. Então não tinha sentido nenhum essa canção. Você veio mostrar aqui, eu lembro do Orlando Silva. 2015. E aí não tinha sentido também a canção. Eu falei, bom, mais uma vez o Clandestino vai ficar no aguardo. Em 2018 eu fiz o Alumia, mas também não casava a proposta musical. E aí agora eu falei, bom, agora não tem jeito, ela vai sair, porque a minha proposta do próximo EP, que eu pretendo lançar até o final desse primeiro semestre, é um pouco mais misturado, pop com MPB. Aí ele entra. Então aí eu falei, agora já está autorizado. Já está autorizado. Aí foi autorizado e eu acabei de lançar. Saiu agora dia 10 de março nas plataformas digitais. É o arranjo original, tudo original, eu não mexi em nada. A gente só fez dar um retoque na mixagem e a masterização final. Inclusive toda a equipe que está no single é a equipe original que tocou comigo, porque nós não mexemos em nada. Agora, você disse que cantou muito na noite. Noite é uma grande escola, sim, uma né? grande escola. Muito sofrimento, mas é uma grande escola. É um aprendizado. Eu costumo dizer que tudo que eu aprendi com relação a palco, a estar no palco, os erros e acertos, as trombadas e os acertos, eu aprendi na noite. Porque você fazia um trabalho que você cantava cover, você só cantava coisa dos outros, e ninguém estava muito lá prestando atenção que o cantor ou a cantora estava fazendo. E isso é uma grande escola, porque você sabe que você pode ali dar as escorregadas e ninguém perceber, uma grande escola. Eu me lembro que na época você deve ter alcançado, ali na Avenida Ibirapuera, tinha um boteco atrás do outro, um boteco atrás do outro, um boteco atrás de outro, tudo com música ao vivo. E às vezes eu fazia uma entrada num
E aí, no intervalo, eu fazia entrada no outro e voltava para cá. Então, uma grande escola, uma grande escola. Você tinha que ter um repertório imenso, né? Geralmente era o repertório do que estava tocando, do que estava tocando na época. Do que estava na moda. Era Marina Lima aqui, era Simone acolá, era Gonzaguinha. Era o que estava tocando no rádio. Então, a gente tinha que estar com isso afiado na ponta da língua e por aí vai. Mas era uma época bem rica, tanto na experimentação de repertório, porque aí você ia desde do pop ao rock, passando por MPB e bossa nova, você não tinha muito, as casas não tinham muito estilo, né? Você tinha que cantar o que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir. Então isso dá também uma cancha muito grande na escolha de repertório e até naquela questão de quando você envereda no processo mais profissional, de você ter mais certeza do que você quer fazer, que tipo de canção você quer cantar, caminho você quer tomar, que caminho você quer seguir, né? Isso me deu... A tua identidade, exatamente. Né? Isso me deu uma possibilidade de ser bastante eclético. Eu não me prendo muito a um ritmo, a um estilo. Eu canto desde shot até MPB, bossa nova. Naturalmente não canto tudo, porque é impossível todo mundo cantar tudo. Porque tem canções que não cabem. Não cabem, né? Exatamente. Tem canções que não cabem. Por mais que você ache linda, maravilhosa. Eu me lembro que recentemente eu cantei num show uma canção que eu amo de paixão, do Tom Jobim, que é o Dindi. Que eu passei muitos anos da minha vida ouvindo e tentando cantar para ver qual era o caminho que eu achava para ela, né? O meu caminho. E só agora, há pouco tempo, que eu incluí repertório, porque um clássico, precisava estudar, precisava ter domínio sobre ela, não só do ponto de vista musical, mas do ponto de vista do que eu quero dizer com essa canção, quando tantas pessoas, centenas de pessoas já disseram. Já gravaram, né? Agora, o Clandestino vai virar um show? Olha, o Clandestino, a ideia é que, juntada o Clandestino com as outras 4 faixas que eu estou produzindo para o EP, a ideia é virar show. Ainda não sei se vai chamar Clandestino novamente, é um apelo forte, porque é um reviver um pouco aquele momento. O show Clandestino foi um marco muito importante na minha história artística. Primeiro, porque foi o primeiro grande show que eu fiz num palco, com banda grande, com direção, com arranjos, com produção musical, com figurino, com cenário, com luz. Foi o primeiro, foi o debut, foi meu... E eu fiquei 2 anos fazendo show. Naquela época, na década de 90, a gente ainda começava muito pelos shows, para depois ir para o disco, né? E eu fiquei 2 anos maturando esse repertório, até chegar ao repertório final que a gente escolheu deste repertório para ir para o disco. Né? Então é um marco e talvez o show venha com esse nome de novo, né? Para reviver. E o nome é tão bom, né? O nome é tão aquele forte. Momento. E a gente está vivendo um momento tão cheio de clandestinidades, né? Tantas coisas clandestinas aí que agora começam a sair debaixo do tapete, né? Qual o clã deste menino clandestino? Qual o clã? O clã desse menino clandestino. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade, às vezes, de identificar qual é o clã deste menino, né? Qual é o clã que as pessoas estão frequentando. Qual é a tua turma, né? Em função de todo esse processo que a gente viveu ao longo dos últimos 4 anos, às vezes a gente olha para um amigo e fica naquela dúvida, qual será o apito que esse índio toca, né? Que clã que será? Qual é o clã dessa criatura? Na época que eu excluí essa música para cantar no repertório do show, eu tive a oportunidade de encontrar com o Chico. A gente se encontrava mais frequentemente, porque naquela época o Chico estava despontando, então fazia shows em lugares menores, a gente acabava se encontrando mais, e eu comentei que estava cantando essa canção. E aí ele me contou um pouco a história, né? É uma letra inusitada, é uma letra estranha, não tem um sentido objetivo, concreto, mas ela é muito pertinente com o momento, porque o Chico, nessa canção, ele se reporta um tanto quanto à questão das clandestinidades. Quando ele fala do riso do menino que nem nasce e chora, ele está fazendo uma referência à grande maldade da humanidade, que foi o massacre das crianças feito por Herodes, né? Ele se reporta a Ku Klux Klan, que é outra maldade da humanidade, muito intensa, e ele mistura com uma história que foi também muito maldosa, em determinado momento, na década final da década de 80, começo da década de 90, surgiu na mídia uma história de uma órfã, de um anã que tinha perdido pai e mãe, tinha ficado órfã, e tinha um apelo, não lembro exatamente, um apelo televisivo, que ao mesmo tempo que expunha essa moça, quer dizer, explorava um pouco isso. Então ele mistura essa faceta também, que foi uma grande maldade que foi feita na época com essa moça. E é isso, eu acho que a canção
ela foi diz escrita, bem sobre tudo isso, né? Ela foi escrita lá na começo da década de 90, meados de 90, mas ela continua atual até hoje. Mais atual, acho que do que na época. Mais atual do que nunca. Né? É, mais atual do que nunca. Você está fazendo suas produções por conta própria, né, Zé? É, eu sempre fiz minhas produções por conta própria, a vida inteira. Ontem eu estava, inclusive, conversando com uma amiga e ela me perguntando isso, e aí, mas por quê? Por que você nunca partiu para leis de incentivo, para apoios financeiros de órgãos públicos, etc. Tal? E aí eu estava explicando, eu ao longo de 38 anos na minha vida, eu fui funcionário público federal, de um órgão público muito importante. Paralelo a isso, eu fazia meu trabalho musical, né? Porque o meu trabalho nesse órgão era o que me sustentava, que me dava condição de sobreviver e que também me dava um fôlego, né? Porque aí eu podia fazer lá fora as coisas que me davam prazer mais despreocupadamente com relação à questão financeira. Então eu tinha uma proibição por questão de legislação de fazer uso de recursos públicos. Né? Aí você aprendeu a se autoproduzir. Então eu comecei a me autoproduzir, fazia um trabalho, fazia show, guardava um dinheirinho, juntava com um pouco do salário e produzia. Só a partir de 2014 é que eu me aposentei e aí me liberei dessa limitação, né? Que era uma limitação até por conta do exercício da função de servidor público, a exigência da transparência e para evitar qualquer tipo de maledicência. Agora você tem um canal, agora você vai estrear um canal de entrevistas no YouTube? Eu sou muito inquieto, né? Então durante a pandemia em 2020, logo nos primeiros meses, eu fiquei muito trancado em casa, produzindo coisas em casa, mas muito inquieto. E aí eu inventei de criar uma live no Instagram, que eu fazia toda terça-feira à noite, e que eu dei o nome de Entre Meios, porque eu queria misturar meios. Eu queria ter convidados dos mais variados meios da arte e da cultura. Então tinha escritor, tinha músico, tinha cantor, tinha compositor, tinha poeta, tinha produtor, executivo, enfim. Todo mundo que tinha um certo envolvimento com arte. Eu dei o nome de Entre Meios, que é muita gente não sabe o que é, mas é um adereço, um acessório que as costureiras usam nas roupas, que elas usam para enfeitar, e elas fazem um entremeio entre uma peça e outra do tecido. E ele chama aquilo de entremeio. E aí eu dei esse nome, fazia essas lives toda terça-feira, às 21 horas, cada semana com 3 convidados diferentes. Isso foi até meados de 2021. E aí agora esse ano eu falei, saudade das lives, eu vou retomar. E aí eu pensei em retomar não no formato de live, e aí me deu a ideia de criar um canal no YouTube. E aí chama Entre Meios. Que chama Entre Meios. Eu vou receber um convidado, eu recebo um convidado por semana, e os vídeos são... vão subir a partir do dia 22, toda quarta-feira, um vídeo novo, também nessa linha, convidados das mais variadas áreas. No YouTube, então, só digitar Entre Meios. Entre Meios, cai lá. Zé Guilherme, está lá. Está lá. E o single, o Clandestino, está todas as plataformas de música. Spotify, todas, indistintamente. É só procurar por Zé Guilherme ou diretamente por Clandestino. Legal. Que a gente acha. Nós vamos encerrar a nossa conversa botando um clipe aí do Esperar. Esperar, que é do clipe do EP anterior, do Zé. Zé Guilherme, obrigado pela sua presença, cara. Sucesso para você. Muito obrigado pela enésima vez de estar aqui. Voltarei sempre, só chamar. Tá bom, vamos lá para o clipe. Madrugada fria e a melodia veio assim, parecendo triste, mas querendo ser alegre. Madrugada fria e o coração a esperar a calmaria do luar
pra quando a gente se encontrar. Nosso amor não passou, só ficou a esperar. Gente, Deus é mesmo aquele ser supremo que premia os bons, castiga os maus? Um holandês teve a ousadia de discutir esse assunto e filosofou sobre um Deus diferente. É o Deus de Spinoza. Certo, Regis Oliveira? Pois é. Falar isso na presença do autor é um risco. Não, mas pois é, você retratou bem aí, né, a hipótese. É isso aí, né? Isso. E o Spinoza está aqui. Meu querido, estamos aí. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. O Bruno está virando freguês nosso, porque ele já veio aqui há uns 15 dias falar do Beijo no Asfalto. E agora estamos de volta aí para falar do Deus de Spinoza. Nosso autor. É, próprio dos grandes atores. Próprio dos grandes atores. Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, holandês. Holandês. Judeu. Falava português. Falava português? A família dele era portuguesa. Mas tá brincando? Na Inquisição, a família foi expulsa dali. O avô foi expulso e na casa dele se falava português. Ao lado, claro, de se falar Yiddish também, né? Mas daí ele, então, a família foi expulsa, ele veio para Amsterdã, se adapta ali na comunidade e solta um livro chamado Tratado Teológico Político. Tratado Teológico Político. Que ele escreveu no anonimato. Mas todo mundo sabia que era ele que tinha escrito. Amsterdã era o quê na época? Pequena, né? Hoje já não é tão grande, imagine, na época era uma cidadezinha. O livro aqui, é do Spinoza. Pois é. Não, todo mundo já sabia que era o autor. E aí, bom, começa aquela resistência toda contra ele. A comunidade não gosta do que ele está produzindo, do que ele está escrevendo. Chama-o para um debate, ele vai, pedem a ele para que ele desista dessas ideias. E ele reafirma. E ele fala, não, eu estou convencido, eu não acredito num Deus barbudo que está lá em cima, cuidando de tudo e de todos, nem num Deus perseguidor, num Deus punitivo, nada disso. E Deus é a própria natureza, é a substância, natureza e Deus. É tudo. Esse é o cerne do discurso. Ele deriva uma série de outras coisas, mas o cerne é esse. Aí tem as formas que somos nós, as formas da substância, né? Mas a essência é essa. É Deus, a expressão é essa latina. Deus sive natura. Deus sive natura. Deus ou natureza. Deus é a natureza. E a partir daí ele tira toda uma conclusão, que não existe, que não há um povo escolhido. Imagine isso. Hoje já é complicado. Hoje já é complicado dizer isso. Você imagina falar isso. Que época que nós estamos falando? Século VII. Século XVII. Século XVII. Ele viveu de 32 a 77. 32, morreu cedo, então. Ele sabe tudo, que ele é o próprio. Imagina. Morreu com 40 e poucos. Morreu com 40 e poucos anos. 44. Morreu de tuberculose, provavelmente. Era o que se morria muito na época, né? Era tísico. Ele tinha um trabalho que dava sustento a ele, que era o trabalho com lentes de precisão, assim, né? Então ele construía essas lentes e aí... Quer dizer, vivia disso, do trabalho. Mas aí esse trabalho, e a limpeza da lente, a produção era tóxica. Sim. E foi prejudicando o pulmão dele, foi indo para o beleléu. Quer dizer, mas ele já havia escrito outras coisas antes A primeira publicação é essa. A primeira publicação tinha muitos escritos e produziu muito depois disso, né? A grande obra dele chama-se Ética. E é curioso o texto, o rótulo dele. Ética escrita à maneira dos geômetras.
que ele procura demonstração matemática matematicamente a coisa. Dos afetos. Veja que coisa meio insana, né? De você produzir um texto tentando apanhar as paixões todas, que ele chama de afecções, à maneira dos geômetras, explicando como se fosse uma equação matemática. Sim. E ele vai produzindo isso. Quem lê o texto é um texto monumental, maravilhoso. E aí ele faz um estudo específico só das paixões. Acho que no capítulo 2º, se não me engano, ele começa a escrever, ele diz, nunca ninguém tratou as paixões que eu vou tratar agora. Então ele começa a analisar todos os sentimentos. A alegria, ele define matematicamente. Tudo, matematicamente. Cara, que barato. Gênio. O cara é meio louco, hein? Totalmente fora, um gênio. Todos os gênios, a gente entende isso como meio louco, mas na verdade são gênios. E eu consegui encontrar um outro gênio para interpretá-lo. Bruno Perillo. Aliás, é um trabalho monumental, né? Monumental, assim, pela quantidade de coisas que ele produziu, né? Quantidade de informação, mas como também a gente trazer isso para o público de uma maneira que seja satisfatório de ouvir, compreensível e palatável. E faça sentido no contexto de hoje, assim, né? A gente percebe realmente que a obra dele, escrita no século XVII, mas dialoga, parece que ele está falando de acontecimentos que a gente está vivendo no mundo de hoje, assim, né? Uma sociedade egoísta, onde cada um só pensa em si próprio. Ele já falava isso, né, no século XVII. No século XVII, né? E o difícil é pegar uma obra hermética dessa, que é dificílima de interpretação, de leitura dele, é complicada. Não o tratado teológico-político, esse é mais palatável para ler. A ética é muito complicada. Tentar colocar isso para que seja compreensível pelo leigo, pelo espectador que está ali sentado querendo ver um espetáculo. Não é uma aula, não é uma aula. Uma dissertação, é uma peça de teatro. Essa adaptação o Luiz Amorim fez, e eles, os atores, com uma maravilha de interpretação, eles conseguem transmitir à população exatamente o que o Spinoza a ideia do Spinoza, que é o conatus. Né? O centro da atenção dele também, da tese dele, é o conatus, que é exatamente a desejo da vida. Desejo da vida. Né? É bacana isso, né? O discurso todo do Spinoza é muito envolvente. Você começa a mergulhar no pensamento dele, na construção dele. O autor que dialoga com ele, que é o Hilverts, né? Ele diz exatamente isso. Que é um amigo, né? A tese é sedutora. É o homem que produziu todas as obras dele depois da morte. Imprimiu, né? Imprimiu. Então, se não fosse esse cara, se perderia essa obra. Provavelmente. Provavelmente. Porque tem muita gente que deixa a obra e fala assim, eu quero que você queime. O que eu escrevi. O caso do Kafka, por exemplo. Kafka, exatamente o Kafka. E falou, queima isso aí, que era o grande amigo dele. Falou, queima isso aqui, eu não quero que produza. E o cara produziu. Por sorte, o cara não queimou. Por sorte, ele não queimou. Senão não teríamos a gente tem aí Metamorfose e outros textos dele. A gente tem umas fotos, né? Nós estamos falando do O Deus de Spinoza, que está lá no Teatro Itália Bandeirantes, fica no Edifício Itália, esquina da Ipiranga com a São Luís, ali no Central, na boca do metrô. Cadê as fotos do Spinoza aí para a gente dar uma olhada? Olha o Spinoza. Olha só. Cara, é difícil a gente imaginar que é você ali, cara. Então, foi feito esse trabalho de caracterização, o Beto França fez. Ficou muito bom. É uma figura bonita. Foi feito sob medida na minha cabeça, né? A peruca tal, para realmente dar essa verossimilhança. Representar a época. E ficou uma figura muito bonita, instigante, uma figura interessante. Né? O Cetra disse, parece o Daniel Day-Lewis. Assim, isso, parece. E o figurino também ficou bonito. Mais fotos, vamos ver. Aí um dos momentos da peça, né? Do João Pimenta, maravilhoso. Então, porque a gente não comentou uma coisa. Aí nesse momento ele já está isolado, né? Isso. Completamente isolado. Ele é julgado e expulso da comunidade, né? Ele é expulso da comunidade. comunidade. Tem um anátema duríssimo contra ele. Ninguém podia conversar, dialogar, nem ler o que ele nem escrevesse. Nem a família. Com a família ele teve problema, né? Porque o que aconteceu com a morte houve uma discussão entre ele e a irmã, e a irmã, ele teve que entrar, a irmã não queria dar nada para ele, porque ele sofreu o anátema, não podia receber nada. Ele entrou com ação em juiz e ganhou. E depois ele pegou Deus bem, ele não queria nada daquilo, mas ele quis impor a vontade. Não vou abrir mão disso. Mais fotos, vamos ver.
Que figura maravilhosa! Tão bem. Quem são? E eu fiquei muito preocupado. Luiz Amorim, Davi Kulak e Roberto Borenstein. Eu fiquei muito preocupado porque, como é uma peça que fala de alguma forma assim, coloca no centro disso a negativa de que um povo escolhido, eu fiquei muito preocado em ter alguma conversão com os judeus e tal. Então, aí tem 2 judeus, né? O Davi e o Roberto Borenstein. E eu conversei com ele, falei, escuta, nada disso, não tem problema nenhum. E a menina, a cantora, também é judia. Filha do Davi. Filha do Davi que está no meio ali. Está sentado ali no meio. Eles são as pessoas que vão, eles são os grandes sábios. Isso. As grandes figuras do judaísmo daquele momento em Amsterdã. Eles vêm defender a tradição, as escrituras, né, a Torá, e como é que alguém poderia ser contra esses ensinamentos. Combater tudo que o Spinoza está dizendo. Que está escrito ali, É proibido pensar. Proibido pensar. Já estava escrito. Siga. Mas esse medo Olha que essa foto está muito boa. Muito boa, muito legal. Os figurinos deles, né? Bem aquele judeu tradicional mesmo, aquele ortodoxo mesmo. Isso. Com a Torá lá no fundo. Com a Torá lá no fundo, aparece a Torá lá atrás. E esse é o momento exato do julgamento, né? Isso. Exatamente. Ele é convocado para um julgamento público. Público dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga, do conselho dos conselho judaico. E ele ali, vamos dizer, ele não renega nada, reafirma tudo que ele disse e aguenta as consequências. O que lhe dá uma característica especial, que é a idoneidade de caráter. Né? Ele não ele tinha tanta convicção daquelas crenças, tanta... Que não tem como. Quer dizer, chega um ponto que ele fala, não é possível que vocês estejam entendendo. É uma coisa tão clara, tão óbvia, não é possível que vocês não entendam. Para quem está raciocinando como ele raciocinou, é inadmissível que o outro não entenda. Não entenda. Que o outro raciocine de forma diferente. Porque é tão claro, é tão evidente, é tão cristalino. É por isso que ele prova matematicamente. Eu fiz essa organização matemática para as pessoas conseguirem compreender os passos dos argumentos, assim, para... Exatamente. Não é um delírio. Não é um delírio. Não é um delírio, é uma coisa... científica. Científico. Tem mais fotos? A menina, a cantora... então, que tem uma música ao vivo ali. Tem uma música ao vivo, é demais, Marcos Veríssimo e ali é o Gabriel. Então, que ele era sefaradita. Ele é sefardita. Sefardita, todo judeu que saiu da Península Ibérica é rotulado sefardita. E eles tocam algumas músicas que são da tradição ladina, né? Ladina, exatamente. As músicas são ladinas, tem um pedacinho, ela canta em aramaico, né? Em Yiddish, né? Tem um pedaço daí, aí envolve uma misturinha um pouco de português, de espanhol, né? Que dá. Mas é ladino. Tem um momento que o Bruno Birillo senta lá e pega uma guitarra. Pega uma guitarra, um distanciamento. Se fosse arrasar ali na casa, você fosse os treinadores, né? Isso, Bruno. Mas isso é interessante. Um momento ali meio mas é um momento... É interessante esse aspecto também, porque é trazer a peça para o presente. Né? Você tem o Spinoza tocando. E cantando. Ele foi condenado. Que é o momento que você traz o passado para o presente dentro da peça. Né? Bem interessante. Agora, um trabalho de fôlego, hein, Bruno? Caramba, porque você conduz praticamente o espetáculo 80% do tempo. Sim, porque você condensar as ideias dele assim, numa peça de 1h20, 1h30. E você vê esse menino aqui tranquilão, né, falando aqui com calma com a gente. Ele se modifica no palco. Quer dizer, ele incorpora mesmo. É a magia do ator, né? É a magia do teatro. Esse é o grande ator. É o grande ator. E é o grande teatro. É a magia do teatro. Claro, a magia do teatro. Te levar para mergulhar nesse ambiente que é uma coisa completamente estranha, alheia aos nossos contemporâneos e tal, e trazer isso para nós. Né? Eu acho que é um privilégio realmente ter a chance de fazer o Spinoza. Assim. Agradeço muito a equipe toda, ao Regis, porque... é um cara que você começa a estudar, você realmente se apaixona. Assim. A ideia dele de Deus realmente é o que mais assim, me apaixona. É o que mais me faz crer numa coisa divina, é o Deus de Spinoza, não esse Deus que
E foi interessante. Einstein falou alguma coisa desse Deus. Deus, se eu fosse acreditar em Deus, seria esse Deus. Então, E no final da peça um cientista sempre, fala isso. Né? Um cientista. E no final da peça a gente sempre deseja, né? Quando o pessoal vai embora, assim, olha, vocês vão, mas vão com Deus de Spinoza. Fiquem com Deus, mas com Deus de Spinoza. E é muito interessante quando você começa a ver os atores todos, né? Que eu estudei bastante filosofia. E você vai ver, bom, isso aqui é mais ou menos, não gostei muito de falar, isso aqui também, isso aqui se empolga com alguns, mas quando você chega no Spinoza, você não tem como deixar de admirar o autor. Você pode até não acreditar, se você é muito religioso, ele não vai lograr te conseguir se despir demover da sua ideia, claro. Demover do que você está pensando. Mas ele impressiona, ele impressiona. O texto dele te dá o que pensar, né? E ele influenciou diversos filósofos que vieram depois, né? Ele está no século XVII até filósofos do século XX, né? O Nietzsche falava Nietzsche, Schopenhauer, todos eles, né? Ficaram influenciados pelo Spinoza. Porque realmente ele quebra essa tradição de um Deus, né? Desse Deus lá em cima. Transcendente. O texto está à venda lá, quem for assistir a peça. Está à venda, R$30, compra no Pix. Não tem vendedor, não tem nada. A gente confia em quem compra e paga. Né? Então, a pessoa acessa o Pix, paga e pronto. E você trouxe aqui alguns dos seus livros, alguns deles, O Somos Todos Órfãos, que é um romance, você falou. Isso. Esse aqui que você estava comentando, que é muito interessante, que é o Direito na Bíblia. Você é professor de Direito, né? Sou professor de Direito. Não de Bíblia, mas não de Bíblia, mas de Direito. Mas, claro, tem tudo a ver. Porque a Bíblia tem toda a estrutura jurídica, boa parte dela está na Bíblia. Né? Você tem as penas, você tem todos os comportamentos éticos, está tudo aí na Bíblia. E aí eu fiz esse comentário é bem simples, né? Não é nada não inventei nada. É um comentário que eu vou lendo os livros todos da Bíblia e vou explicando a Bíblia à luz do direito. À luz do direito. Então não tem nada de fazendo aproximações. Teologia, de nada. É direito puro, explicado bem simples. É a maneira dos geômetras também. Por exemplo, a gente vê aqui, Cântico dos Cânticos, sumário, abuso de autoridade. Tem tudo. Tem tudo aí. Quer ver? Aqui a gente fala juizado de pequenas causas. Né? Pois é. O Moisés, quando levava o povo para a Terra Prometida, ele fazia de tudo. Ele fazia previsão, levava, fazia. Depois ele julgava todo mundo. Ele parava e sentava numa pedra lá e coisava dele, julgava todo mundo. O Arão, o genro dele, vira para ele e fala assim: Moisés, você não vai dar conta disso. Peça a alguém para que decida as pequenas causas. As pequenas causas. E você decide. Então, nasce aí o juizado das pequenas causas. Começa a delegar as coisas. Esse aqui é o mais recente, você estava falando, né? Esse é o mais recente. É um romance? Assassinato do Presidente. Tenho 5 novelas e um romance. Eu recomendo esse aí. Já esse aí bom, assassinar o presidente resolveria os problemas do país? Isso saiu um pouquinho antes das eleições. Das eleições anteriores. A pergunta passou pela mente de muitos cidadãos. Não é? E aí, ótimo. Esse é um motivo da coisa. Mas eu começo, o livro começa na Serra da Capivara. Então eu faço um apanhado geral sobre o meio ambiente, depois eu vou cuidando da educação, da saúde do brasileiro. Tem muito assunto aí. Esses livros estão disponíveis pela internet, nas livrarias? Como é que é a coisa? O Direito na Bíblia, não. Não. Porque quem publicou que ele trouxe um para mim. Quem publicou isso aí me deu cano, não pagou, entendeu? Então eu entrei com uma ação contra ele, ele fez um acordo comigo de entregar toda a publicação para mim. Então não tem publicação. Não tem. Só, eventualmente na estante virtual. Sim, esse sim, esse está disponível. Esse está disponível. É da minha editora Novo Século, né, que publica os meus livros lá que não sejam jurídicos, né? Certo. E o outro também, Somos Todos Órfãos. Também está disponível. Também está, é mesmo editora. Na Novo Século, né? E o texto do Mundo Espinosa, quem for assistir a peça... Você tem que ir lá na peça para apanhar, não tem? Claro, tá certo. Vocês estão, então, sábados e domingos, né? Sábados e domingos. Sábados às 21, domingos às 20, lá no Teatro Itália. Até 30 de abril, é isso mesmo? Até o último final de semana de abril, gente. Prorrogou, né? Prorrogou. Nós ficamos o ano passado, né, 2 meses no ar, e deu sucesso, porque a casa quase cheia todos os dias. E aí nós vamos voltar. Olha que legal isso, porque é um tema, né? É um tema sério, né, de filosofia, de discussão teológica, tal, não sei o quê. E tem público.
Não é tão legal porque isso? Porque os atores conseguem transmitir isso para a população que está ali. Conseguem transmitir facilmente a compreensão do texto. Então, isso aí eu devo aos autores, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles levem a você. Não, mas é um tema que interessa. O Deus de Spinoza é uma coisa que está meio no inconsciente coletivo, né? Assim. Mesmo que a pessoa nunca leu Spinoza, ela já ouviu falar isso. Né? Então ela fica curiosa. Assim, Maravilha. Regis, grande prazer ter você aqui. Prazer meu. Muito obrigado por nos receber. Que o Spinoza caminhe mais. Então, se Deus quiser. Vem coisa nova por aí, você estava me falando, né? Vem coisa nova. Estamos aí produzindo um outro texto. Aí você volta aqui para falar sobre isso. Vamos voltar, se Deus quiser. Obrigado, gente. Nossa, eu que agradeço. Obrigado, Perilo. Deixa eu ver aqui. Ira! Sábado tem Ira no Teatro Bradesco. O show se chama Psicoacústica, 35 anos, Nazi, Escandurra, num acústico com os grandes sucessos do grupo. Sábado, Teatro Bradesco. A gente vai fechando o programa de hoje com o Ira. Voltamos na semana que vem. Não se esqueçam das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Beijos e queijos. Tchau. Do que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua. Não sinto, não os tenho, mais um ano sem você.